Olá, esse é o canal Como Eu Me Tornei. Eu sou Juliana Fonseca. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo. Aqui é um canal que vai te ajudar a escolher uma nova profissão, a fazer uma transição de carreira, ou se você é como eu, a sentar e ouvir uma boa história tomando um bom cafezinho. E aproveita, se inscreve em nosso canal, porque isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho e alcançar cada vez mais pessoas. Também já deixa seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Manda bebê, a saúde mental por aí. Aqui tá ótimo. Eu tô com a doutora Paula, terapeuta. Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente hoje no Como Eu Me Tornei. Por favor, Paula, se apresente, pessoal. Eu que agradeço o convite, estar aqui hoje. Para mim, esse tema de podcast é maravilhoso, como eu me tornei. Tipo, pensar, olhar para trás, Uma viagem no uma tempo, né? viagem no tempo, isso. Meu nome é Ana Paula Nunes Neri. É porque o Nery é bem recente, que eu Ah, casei há 3 anos, mas é? só coloquei o nome do marido esse Que ano, que tá chique! aqui no Jogou estúdio duro, com a viu? gente. E eu me apresento como Paula Nunes. Hoje eu me apresento como terapeuta, mas vou contar aí um pouquinho da história, até como eu cheguei até aqui. Afinal, esse é nosso Exatamente, tema. Então, exatamente. vamos conversar sobre isso. Paula pequenininha, como é que era chamada? Ó, Paula pequenininha era Paulinha, Ana Paula, quando tinha Hum. problemas, né? Ah, Quando eu é. aprontava alguma coisa, virava Ana Paula, mas era Paulinha. Paulinha. O que é que Paulinha, Paulinha queria Paulinha. ser quando crescesse? Paulinha, eu não me lembro o que é que eu queria ser quando eu cresci. Mas eu me lembro que eu sempre dava aula. A gente brincava de Hum. boneca e eu gostava de botar as bonequinhas sentadas, as meninas, eu gostava de dar aula. Eu sempre queria estar em algum lugar que na minha cabeça eu fosse uma liderança, sabe? Que eu estivesse fazendo alguma coisa ensinando as pessoas a fazer algo. Aí eu abria os livros didáticos da escola e ficava ensinando as pessoas. Então a criança mesmo, eu acho, eu não dizia que queria ensinar, que queria ser professora, Hum. mas eu acho que a criança queria. Já Algo tinha, nessa linha, né? já tinha isso. Mas a adolescente não, mas vamos chegar lá. E adolescente? Adolescente queria fazer o quê? Além de assistir Adolescente. televisão. Não, era. Eu fui criada. Minha mãe era empregada doméstica da casa que eu fui criada. E a patroa de minha mãe, que é minha tia, ajudou na minha criação. Então, eu tive duas mães. Minha mãe mesmo e minha tia ajudou, não. Ela me criou, porque aos 9 anos eu fiquei só com ela. Minha mãe foi pro interior, eu fiquei só com minha tia, que era a patroa de minha mãe, né? Até a vida inteira, até ela estar aqui com a gente ainda nesse plano. E ela era muito severa com horários, com rotinas, sabe? Eu vivia num cárcere privado mesmo, tudo muito determinado, então eu não tinha essas folgas. Fiquei assistir televisão ou ficar saindo, não. Eu fugia escondido, eu tentava fazer algo, fazer as coisas dessa forma, porque sempre era complicado. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador, na minha cidade baixa, viu? Nascida e criada no bairro do Monte Serra, na Cidade Baixa. Amo aquele lugar. Mas, quando eu fui fazer antigamente, eu vou dizer antigamente, porque, enfim, Outro outro dia, dia, né? Paula. Há 20 e tantos anos atrás, você terminava o hoje ensino fundamental, a segunda etapa do ensino fundamental, e você podia fazer um curso técnico. E Sim. aí eu queria fazer um curso técnico de uma coisa que eu acho que se chamava patologia. Eu acho que era uma coisa assim, que Sim, era para sim. examinar exames de Trabalhar em fezes, urina, trabalhar em laboratório. laboratório. Mas minha mãe disse que eu não ia fazer em hipótese nenhuma. Por quê? Que não, que isso não era profissão, que eu era pobre, que isso aí não ia me dar futuro, que eu não ia conseguir emprego e que eu ia fazer era magistério. E lá eu parei, fazendo magistério. Não foi por escolha. Fez aonde, Eu magistério? fiz no Colégio Costa e Silva, lá na Cidade Minha mãe fez Baixa. no ICEA. Sim, era bem tradicional na época. Mas eu fiz no Costa e Silva, lá na Cidade Baixa, na Ribeira, também, meu curso de magistério. Terminei o curso de magistério, já queria trabalhar. E aí minha tia, né, que era a patroa de minha mãe que me criou, disse: Sim. não, não vai trabalhar não. Que negócio de trabalhar para ganhar um salário mínimo? Eu me lembro que o salário mínimo era cento e poucos reais.
você vai fazer faculdade. Você vai estudar e você vai fazer uma faculdade. E aí isso nem passava pela minha cabeça, porque eu pensava, bom, isso aqui é a patroa de minha mãe, isso não é meu. Minha mãe é pobre, eu tenho que trabalhar logo e ter dinheiro. Mas minha tia era uma pessoa bem mais velha e vinha de uma classe social bem diferente da que eu nasci de verdade, né? Ela tinha uma mentalidade diferente. Então, na cabeça dela, um jovem, quando termina o ensino médio, ele faz faculdade. E aí ela disse, eu pago o seu cursinho e você faz faculdade. E aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular e como eu já tinha feito magistério, eu fiz pedagogia. E aí eu ingressei na faculdade de pedagogia na Universidade Federal da Bahia e essa foi a minha primeira profissão. Dentro da faculdade de pedagogia, eu também sempre quis ser líder, eu sempre quis estar na frente, e aí eu peguei todos os estágios, me relacionei muito bem com professores. Tem uma professora que eu amo, Márcia, se você estiver vendo, eu vou mandar para você a gravação que eu tô lhe homenageando, que me adotou na faculdade, professora de filosofia, Márcia Pontes. Me ajudou demais no meu processo dentro da Universidade Federal da Bahia. E lá eu comecei a pegar disciplinas e matérias porque eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, com recursos humanos dentro de empresas, porque naquela época os pedagogos também eram selecionados para estar fazendo isso. Só que no 6º semestre apareceu um concurso público da Prefeitura Municipal de Salvador e eu... Você já tinha magistério? Não, na época tinha que ter faculdade. Foi o primeiro concurso onde você tinha que ter nível superior. Poxa! Isso. E aí eu falei, eu vou fazer. Na verdade, eu não ia fazer, mas o meu amigo, irmão, enfim, que era muito próximo, era bem mais velho que eu, 7 anos mais velho, falou, não, você faz, porque demora de chamar e quem sabe quando te chamar você tá saindo da faculdade. E assim eu fiz no 6º semestre um concurso público para a Prefeitura de Salvador para lecionar. E eu passei, fui chamada no último semestre de faculdade, faltando assim alguns meses para eu me formar, mas como eu já tinha feito todas as matérias, porque eu corria contra o tempo para me formar logo, porque como minha tia que me bancava, e eu sabia que se eu não tivesse minha tia, eu não ia ter como me bancar, eu fiz a faculdade, eu pegava 7 disciplinas dentro da Federal para terminar logo, enfrentava as greves, tudo, porque eu queria terminar para poder me bancar, trabalhar e me bancar, né? E por isso, quando o concurso me chamou, eu não tinha mais nenhuma disciplina para fazer, só terminar a monografia. Ai, que bom. O que chamavam monografia na época, que era o trabalho final de curso. E aí eu acelerei, fiz meu trabalho final de curso em 10 dias. E eu agradeço muito a Márcia de novo, porque essa professora era minha orientadora, me ajudou, me levou para casa dela que eu não tinha computador. E eu passei lá num plantão para terminar esse trabalho. Eu consegui concluir, entregar meus documentos e entrei no Serviço Público de Salvador. Primeira parte da história. Que bom. Quero saber como foi que eu virei terapeuta, né? Calma, calma. Quem veio aqui que fez pedagogia também na UFBA foi Olivia Santana. Mas ela deve ter sido antes de você. Bem antes, né? Ela é. Aí você falou de greve, que enfrentava as greves. Na certa, você devia ficar com raiva quando tinha greve, que você queria se formar logo. E ela era da greve, né? Ela era da galera. Ela é política. Vou deixar aqui nos cards pra quem quiser. Muito legal, muito legal. Aí pronto, aí Paula, ai que bom, terminou, entrou na prefeitura, a prefeitura pagava direitinho, né? Isso aí, pagava direitinho, eu tive um salário, entrei na prefeitura. Como foi pra estudar pra esse concurso? Eu não estudei porque eu era uma boa aluna. Então, eu estava na universidade, então eu estudava. Então, não precisei estudar para o concurso, porque o concurso especificamente, né? eram os assuntos da faculdade. Mas não tinha canal de lei também, não? Acho que hoje em dia que tem mais, né? Tem, mas a Universidade Federal da Bahia era a melhor. Ainda é até hoje. Então, assim... vai ficar, né? Não. Peraí, gente. Criou confusão. Mas faz parte. Então, eu lia demais. Muito bom, né? Eram muitos livros. Então, eu não estudei nada para o concurso. Eu apenas fui lá e fiz porque eu já estava estudando. Ano foi? Eu entrei em 2004. O concurso foi antes, alguns anos antes. Mas eu entrei,
foi chamada em 2004. Eu não lembro o ano exato, mas foi o primeiro concurso que você tinha que ter nível superior. Eu acho que minha ex-cunhada fez também esse concurso. E ela falou que ganhava bem direitinho. Que ela saiu de uma escola boa, da Pituba, que ela era coordenadora. Ia pra lá pra prefeitura pra ganhar mais do que ela ganhava na escola. Sim. Quando teve uma época que os salários melhoraram muito, o governo federal investiu verba na educação municipal, quando o Fundeb nasceu, e o salário do professor era 60% financiado pelo governo federal. Então, ajuda demais as prefeituras. Então, a prefeitura só precisava complementar. E você trabalhava lá com que faixa etária? Eu trabalhava com ensino fundamental 1, que eram as crianças que antigamente era de 1ª a 4ª série, né? E que hoje é da educação infantil até o 5º ano. Mas eu já entrei na prefeitura dizendo, eu preciso ser líder, né? Lembra da criança que queria ser líder? Sim. Então, eu já entrei dizendo, eu vou ser diretora. Tipo assim, eu vou criar o meu caminho aqui para eu ser diretora. E assim eu fiz. Foi mesmo? Foi. Já gostava? Gostava, porque eu adoro liderança. É mesmo, mulher, não quero nem que me pague. Eu não vou pra coordenação nem a pau. Mas que bom que tem gente que quer. Tem gente que quer. E aí eu comecei esse processo de me inteirar das coisas, de saber, de me aproximar dos meus diretores na época, né? De aprender com eles. Então, eu era muito solícita, porque quando eu ajudava, eu aprendia também coisas. Eu fazia todos os cursos de gestão que apareciam. Eu ia te perguntar, você fez outros cursos depois que terminou a faculdade? Muitos cursos. Aonde? Como foi? Esses cursos eram cursos que apareciam na própria faculdade. Eu me pós-graduei em gestão escolar pela Universidade Federal da Bahia também. Na verdade, fiz 2 pós. Em gestão e em educação de forma geral. Gosta mesmo. Tá de Vygotsky, de Paulo Freire, né? Eu nem gosto muito não, gente. Eu gosto da liderança. Que bom. Então, eu ia nesse fluxo. E aí, quando terminou meu estágio probatório, que são os 3 anos iniciais, onde o servidor público é realmente contratado, eu tive 2 convites para vice-direção. Na verdade, tive 3 convites para vice-direção. Escolhi um, fiquei, e desse que eu fiquei, eu depois virei diretora e fiquei 12 anos na gestão escolar. Mas nesse percurso dentro da gestão escolar, trabalhando na escola, aconteceu uma coisa na minha vida pessoal, que aí a terapeuta começou a surgir. Na verdade, ela apareceu, mas depois quando você olha para trás, você vê que ela sempre aparecia. E você fazia terapia? Eu não fazia terapia e nem pensava em ser terapeuta. Mas eu sempre fui preocupada com o outro. Eu tinha uma segunda posição muito boa de fazer movimentos. Então, dentro do serviço público, eu sempre estava olhando para os alunos, os pais de alunos. Eu sempre tinha muita paciência para estar entendendo o que acontecia na cabeça daqueles pais. Eu tinha uma preocupação excessiva com isso, mas não foi por isso que eu virei terapeuta. Porque as pessoas olham, eu sempre ouvi as pessoas. Eu sempre me conectei e minhas amigas de infância dizem que eu nunca julguei. Que elas podiam chegar com a maior atrocidade. Me dizer, usei drogas para fissuruba. Acontece. E, é realidade, eu não tô falando nomes, viu, meninas? Depois o pessoal vai lá no meu Instagram ver quem são minhas amigas de infância. Mas elas dizem que eu nunca julguei nada. E eu nem percebia, mas eu nunca fui de julgamento. Mas eu tive um casamento. Durante esse percurso, eu comecei esse relacionamento com uns 27 anos. Ele acabou com uns 34, não me lembro. Exato, não foram 9 anos, tá? Eu vou fazer as contas aqui. Meu marido, que é do financeiro, viu? Cara que gosta de números, é o homem de exatas. E esse casamento foi um casamento complicado, onde no término dele, eu entrei numa crise profunda. Eu fiquei muito mal mesmo. Olhei para minha vida, questionei minhas decisões, as coisas que eu fiz, e eu fiquei muito para baixo. E nesse de ficar para baixo, eu tinha um amigo que me falava muito de programação neurolinguística, de PNL. Não. Era Sandro, que era amigo de Ilvan e de Augusto, que hoje é meu atual marido.
E aí eles falavam muito de PNL, PNL, e aí eu conheci o Van também, que ficava dizendo que PNL é vida, porque PNL é isso, aí conheci Augusto, que era o outro amigo, porque PNL mudou minha vida, PNL, PNL, PNL. E aí eu falei, eu acho que essa PNL pode me ajudar nesse momento, já que mudou, nesse momento de crise. Sim. E aí eu fui fazer um curso de PNL. Aonde foi esse curso? Eu fui fazer esse curso de Com PNL quem com foi? Cal Mascarenhas. Ah, Ele hoje não ensina mais PNL, mas fazia cursos aqui em Salvador. E aí foi o meu primeiro contato, na verdade. E realmente, eu vou dizer o que todos diziam, que a PNL virou minha cabeça. Porque eu pude entender processos de como funcionava a mente humana. Tipo, eu fazia coisas de forma intuitiva, mas eu comecei a entender por que as coisas aconteciam. E aí, dentro do curso de PNL, em conversas com meu atual marido hoje, Augusto, com o próprio Van, que é meu sócio no instituto que eu tenho hoje, eles falavam, você daria uma ótima terapeuta, porque você faz algo que é raro, que é ouvir. Mas não é ouvir para você parar de ouvir, é ouvir se conectando com a pessoa. E aí, dentro do curso de PNL, eu falei, eu vou ser terapeuta. Eu vou estudar, vou começar a fazer isso. esse curso dura quanto tempo? Esse curso de PNL, o primeiro curso que eu fiz, ele tinha uma carga horária, eram várias etapas. Então, era o Practitioner, né, que era dividido entre o básico e o avançado. Depois você fazia o Master, depois você fazia o Trainer em PNL. Então, essa primeira formação, ela tinha, a primeira parte tinha 80 horas, que era o básico. Depois tinha mais 80 horas, que era o avançado. Então, eu fiz o primeiro, era às quartas-feiras, eu fazia toda quarta-feira de tarde. A segunda etapa eu já fiz em 2 grandes finais de semana. Eram 4 dias, assim, pegava os feriadões e fazia. E aí foi meu primeiro contato. Dá um exemplo, Paula, do que a PNL é uma ferramenta. A Como é que você diz assim, uma amiga sua, assim, para usar uma PNL que funcionou? O que é que eu digo para uma amiga minha? A PNL, ela trabalha com os processos inconscientes da mente humana. Então, você começa a entender como é que são formadas as suas programações. Por que você faz as coisas do jeito que você faz e por que você faz de forma automática? Por que você quer emagrecer e você sabe que tem que fazer dieta, você tem que comer menos e fazer atividade física, mas você não consegue? Ah, mas para você é fácil falar, você é magra. Não, Não, as mas pessoas fazem assim, não é? né? Porque tem gente que quer gastar, que não quer gastar, que quer economizar dinheiro, mas quando ela chega lá, ela já gastou. Por que as pessoas não querem se relacionar em relacionamentos que colocam ela para baixo, mas quando ela tá lá e tá dentro do relacionamento e eu amo? Tudo isso é fruto de uma programação que a pessoa tem. Sim. Uma programação que foi construída na infância e que tá como se fosse um drive instalado aqui e que faz com que ela vá por esse caminho de forma inconsciente. Então, quando ela vê, ela já fez daquela forma. A PNL te ajuda, primeiro, a entender por que você está fazendo as coisas do jeito que você faz. E mais do que isso, a PNL é uma ferramenta terapêutica maravilhosa para você realizar novas programações. Você não precisa ser refém das programações que você fez na infância, da relação que você teve com esse pai, com essa mãe, presente ou ausente na sua vida. Você pode fazer novas programações, você pode se liberar, deixar de viver a vida do jeito que você vive. E como é que vocês fazem para mudar essa programação? Então, tem uma série de ferramentas terapêuticas. Hoje eu não trabalho só com PNL, eu já faço o que a gente chama hoje de terapia breve, que a gente utiliza inúmeras ferramentas terapêuticas para poder estar fazendo isso. Mas a grande mãe, assim, que mudou muito minha vida foi a programação neurolinguística. Né? Que começou foi a programação neurolinguística. E aí você, em paralelo, era diretora? Em paralelo, eu continuei lá na educação, fiquei no meu processo e aí eu comecei a estudar para mim. Estudava mais o que além da PNL? Bom, comecei com a PNL, depois o meu sócio Silvan, ele viajou para a Europa, ele estudou com o criador da PNL, o amigo que me apresentou eles e Augusto, o meu marido atual. E eles estudaram com o próprio criador da programação neurolinguística, onde o viés já estava assim. A PNL nasceu em 1970 e os próprios criadores continuaram estudando
e melhorando, e elaborando, na verdade. E aí, quando eles viajaram, eles trouxeram para aqui, né? Já tínhamos eu não fazia parte da empresa, só era aluna ainda na época, que era Sonhar. E depois nasceu o Instituto Reprograme Sua Mente, onde a gente utilizava essa PNL, a nova PNL, né? Essa PNL renovada pelos próprios criadores, pelo próprio criador, que é o John Grinder. E começou a fazer uma série de cursos aqui. Eu comecei a estudar com eles para ir aprimorando esses processos de tratamento, como você está ajudando as pessoas. E eu fui me especializando. Além disso, eu fiz um curso de terapia transpessoal. Como é isso? Não faço ideia. A terapia transpessoal, você não é só... Eu sou fruto de um meio, eu sou fruto de vidas, eu sou fruto de uma ancestralidade transpessoal. Para além de mim, tem outras coisas que influenciam na minha forma de ver, ouvir, sentir e agir. Então, é um curso de terapia que é uma pós-graduação, na verdade, de 18 meses, onde então, você... tem que ter graduação para fazer. Tem que ter graduação para fazer, onde você estuda várias áreas da terapia que te entregam mais ferramentas ainda, a terapia de vidas passadas, a regressão, a iridologia, as constelações familiares, que a própria PNL está dentro desse curso também. Que ele entrega mais ferramentas terapêuticas para você estar podendo ajudar as pessoas a estar mudando as suas programações, na verdade, né? Ou lidando melhor, trabalhando melhor com elas. E você já trabalhava como terapeuta? Eu comecei a trabalhar como terapeuta em 2019, no final do ano de 2019, um pouco antes... Não, no início do ano de 2019, antes da pandemia. Eu comecei a fazer meus primeiros atendimentos com os cursos que eu já tinha feito de PNL, mais as especializações que eu tinha feito. Atendimentos assim? Me conte. Então, meus primeiros atendimentos eu falei para minha rede de contatos e eu pedi para me indicar 2 pessoas pro bono que eu ia atender de forma gratuita, fazer um processo de 10 sessões. Porque aí tinha menos risco para mim, porque eu estava começando, testando, né? É importante. E eu deixava claro para as pessoas, E ligado a isso, eu comecei a fazer essa pós-graduação. Então, eu comecei, na verdade, antes mesmo da pós-graduação terminar, eu já estava lá atendendo. Os primeiros atendimentos, tinha muita insegurança, tinha medo, mas eu acreditava muito que eu podia ajudar as pessoas. Tá? Aí eu não tinha a quantidade de ferramentas terapêuticas que eu tenho hoje. Então, mas eu sabia que com o que eu tinha eu podia estar ajudando as pessoas. E assim foi. Meus 2 atendimentos foram um sucesso. E aí, quando terminou os 2 atendimentos, elas decidiram continuar comigo, só que pagando. Ai, que massa! E aí eu falei com uma amiga que faz atendimento já há muito tempo, já tem um nome no mercado, e ela falou, não, eu vou te indicar pessoas também para levar para aí. Eu comecei meus primeiros atendimentos, além, né, nessa época eu ainda não era sócia da empresa que eu sou hoje, eu também recebia dos próprios Dilvan, Augusto, Sandro da empresa deles, também indicação de clientes para eu estar fazendo terapia. Quais são os principais clientes? Você recebe assim, ansiedade, narcisismo, qual... É que hoje está chovendo lá. O que hoje chove... Eu estou fazendo um trabalho muito específico com mulheres, tá? Então, ainda existe muita insegurança, na verdade. Existe um problema sério de relacionamentos amorosos ainda, que aparece demais. E existe qual é o meu lugar, né? Como é que eu me autoafirmo no mundo? Como é que eu apareço? Como é que eu consigo dizer não? Como é que eu posso dizer para as pessoas, colocar para as pessoas o que eu realmente estou sentindo? Então, as pessoas não desenham assim. Elas desenham chegando, estou com problema no meu relacionamento, eu não consigo sair de casa, moro com os meus pais. Algumas chegam, não, estou tendo crise de ansiedade, estou tendo picos de ansiedade, meu corpo tá dessa forma, eu preciso tratar isso. Mas, assim... Qual é o pano de fundo que a maioria das pessoas chegam dentro de um consultório, nos meus atendimentos aí nesses anos de terapia, relacionamento amoroso?
Relacionamento Elas acham que o abusivo. problema não é abusivo, só o relacionamento abusivo. É estar num relacionamento que eu não quero, eu tô adoecendo por conta desse relacionamento. Eu não consigo sair. Às vezes a pessoa que vai é a abusadora da história ou o abusador da Eu vejo história. muitas mulheres que não sabem dizer não, né? Não conseguem dizer não. Isso é um problema, né? Ó, a gente tá aqui só nós duas, né? Uma amiga minha mesmo, assim, eu sou bem impaciente com certas coisas, porque a amiga sai dessa. Eu não podia ser terapeuta, porque eu ia separar, Sim, sim, divorciar não, todas não. as minhas amigas. Não é porque ela trabalhava comigo no polo e tinha que acordar 5 horas da manhã. Aí dizia que direto o marido lá acordava ela 3 horas da manhã pra namorar. Aí ela chegava cansada, porque ela não tinha um sono, né? Já ia dormir 10, 11 horas. 3 horas da manhã, o macho acordava. Esse filha, diga não. Não, tô cansada. Daqui a pouco vai passar meu ônibus, eu tenho que trabalhar. Aí se eu disser não, ele vai procurar outro. Eu falei assim, amiga, tente, converse. Aí, depois de muito tempo, ela... Menina, eu só lembrei de você. Ele veio me acordar 3 horas da manhã. Eu disse que ele que não. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu criei um monstro. E eu não sei, eu acho que eles estão juntos até hoje. Eu não sei se depois ela continuou dizendo não, ou Ou se ela desistiu, conseguiu. né? Mas é isso, eu falei, gente, é só dizer não. É, mas não é. Não, é isso. É, Porque pra não. mim as coisas são muito fáceis, sabe? Quando eu É, aprendi a dizer não, eu não sabia dizer não, Paula. sim. Quando eu aprendi a dizer não, minha vida mudou. E hoje eu falo. E quando a gente vai ficando velha, É, né? Vai a aprendendo, idade, né? os cabelos brancos, vai É, já libertando. vai libertando. Não é simples, porque justamente por conta de programações, de inseguranças que foram construídas lá na Você infância. fala o quê? O que é que eu falo? Eu não Hum. falo nada. Eu sou terapeuta, não dou opiniões, Ah, nem é. falo nada. Eu falo com as amigas, como você falou com essa amiga aí. Mas o que a gente faz é um tratamento terapêutico mesmo, onde a minha opinião é que menos importa. Entendi. Quando um cliente chega, eu acho que a primeira coisa, assim, para você que quer ser terapeuta, você precisa esquecer suas opiniões. Vai chegar uma mulher na sua frente que já apanhou, vai chegar na sua frente uma mulher que tá fazendo sexo sem querer, que tá fingindo orgasmo, que tá traindo, que tá se relacionando, ou um homem também que está traindo. Vai chegar todo tipo de gente. Todas as pessoas vão chegar ali, mas é só gente, é só um ser humano que está ali na sua frente, cheio de bloqueios e de demandas emocionais. O que é que a gente precisa entender por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo, já que ele não quer fazer mais. As pessoas não são assim, num bloco de tem caráter, não tem caráter, presta ou não presta, tá certo ou tá errado. Isso é pouco, é vazio a gente resumir o ser humano a achar, botar em blocos de certo e errado. Certo e errado é bom quando a gente é imaturo, tá jovem. Então a gente precisa ter certo e errado para estar ali conduzindo a nossa vida. Mas quando a gente cresce, a gente tem que olhar esse processo de individuação. O que é esse processo de individuação? A gente olhar para dentro da gente e ver o que é bom para mim, o que é que convém a mim. E se você está caminhando para um lugar que não convém a você, mas você não consegue fazer diferente, aí você tem que procurar ajuda terapêutica. E o que é que a gente vai fazer? Qual é a programação? O que foi que aconteceu lá nessa infância? O que é que está levando você? Com quem você aprendeu a não dizer não? Com quem você aprendeu a ser submisso ou submisso? Com quem você aprendeu a se sentir inseguro? Com quem você aprendeu a estar diante de uma pessoa, já chega para aquela pessoa se achando menor. Porque os processos ocorrem por conta disso. Às vezes ninguém está te diminuindo, mas você já entra na relação se achando menor. E quando você olha para uma pessoa, o simples fato dela existir e dela querer fazer coisas da vida dela, parece que ela está atingindo você. Mas ela não está, ela só está vivendo a vida dela. E você, na verdade, que já está entrando com uma lente, com um mapa de realidade que você tem aqui na sua cabeça, que você é menor. É por isso que as coisas acabam acontecendo. Então, assim, como é que eu faço para me sentir grande também? Então, são eventos, são coisas que aconteceram lá, que você criou um significado para aquilo que aconteceu. Que não importa, na verdade. Você nem sabe que Você criou. nem sabe que criou. Então, eu já atendi clientes que ele se sentia muito para baixo, ele tinha aquela forma dele de não conseguir se expressar, ele vivia o mundo como se ele fosse humilhado. O tempo todo, subjugado. Tem gente que é assim, né?
Meu filho, ninguém tá nem aí pra você. Ó, ninguém tá nem aí pra você. Não, Deixa eu lhe dizer. Aqui, eu trouxe meu TED, minha canequinha do TED. Cadê? Aqui a câmera. Eu tenho um talk que ano passado eu participei de uma seleção. Teve o TEDx Salvador, que tem todos os anos, né? E aí eu participei da seleção para participar, para ser uma candidata. Só teve vozes famosas, né? Pessoas já conhecidas no mercado. Inclusive, Paula, Não, Paula Neri. a Paula Neri, é. A Paula Neri foi a pessoa que não era a conhecida ainda, que passou por uma seleção com outras 100 mulheres e só tinha uma vaga para uma voz anônima. É mesmo. Pô, e aí eu passei pela seleção e fui a voz anônima do TEDx Salvador. E fiz palestra no mesmo palco que a Astrid Fontanelli, tipo assim, eu me achando, né? Com a Global no mesmo palco, fazendo talk junto comigo, na mesma posição. Então, foi incrível. Mas por que eu tô falando isso? Sim. Porque o tema do meu talk é esse. É ninguém liga pra você. Ninguém liga pra você. Ninguém liga pra você. Vai lá no YouTube, procura assim, ninguém liga pra você, Paula Nunes. Eu fiz um TED, um talk, justamente para dizer isso. Que massa. E por que eu desenvolvi essa ideia? Além da minha história, né? Da minha infância e de como isso representou, é porque estudando terapeuticamente, o que foi que eu falei? Você enxerga o mundo a partir da sua lente de realidade, do seu mapa de realidade, a partir das experiências que você teve, a forma como você construiu sua vida, é a forma que você pisa no mundo, olha para o mundo e faz as coisas que você faz. Nós estamos sempre vivendo dentro da gente. Então, eu tô aqui com você agora, eu posso ver algo, sei lá, um fio do seu cabelo pode estar para cima. Não tá não, tá ótimo. Deve estar mesmo. Mas eu não vou ficar pensando nisso. Eu vou apenas passar e mais tarde isso não vai ter mais significado nenhum para mim. Exatamente. Então, as pessoas ligam muito para o que as outras pessoas estão pensando e deixam de fazer coisas, dizer sim, não, por conta da opinião das outras pessoas. E aí, meu talk de 8 minutos, curtinho, mas super eficiente, é para dizer às pessoas, vai viver a sua vida, vai fazer as coisas que você deseja. O que você quer fazer. E se você não tem recurso para isso, procure ajuda terapêutica para fazer. Porque é um fato. Não é porque ninguém liga pra você porque as pessoas são ruins. É porque não dá pra gente ligar pra outras pessoas. Nesse corre de hoje em dia, piorou. Isso, sim. Mas é porque a gente não tem condição mental de ser a pessoa que tá... Você filtra o mundo quando você é criança. Sim. Com seus órgãos do sentido. Com sua audição, sua visão, seu tato, seu paladar. Então você pega o mundo, a primeira coisa que a criança faz é importar pra dentro o mundo, tá? Então acabou. Eu nunca vou conseguir importar o mundo pra dentro de mim. O seu mundo nunca vai ser o meu mundo, porque você tem seus órgãos de sentido e eu tenho o meu. Exato. Então começa assim, depois a gente vai criando as outras experiências, criando significados. É o meio que a gente vive, as relações com as pessoas, as programações, a ancestralidade, tem um monte de coisa aí envolvida. Então, não dá pra eu viver a vida de outra pessoa. A única vida que eu posso viver é a minha mesmo. É impossível nem de meu filho. Meu filho tem 2 anos e meio, eu amo. É o amor da minha vida, mas eu não posso viver a vida dele. Eu não tenho como estar dentro da cabeça dele e ver os significados que ele está criando dentro da cabeça dele para as coisas que estão acontecendo. Então, eu só posso cuidar da minha. E no nível aqui de maternidade e tudo mais, eu faço de tudo por ele. Mas é isso, sabe? A gente vive dentro da gente o tempo todo, dentro das nossas experiências. É o óculos. O óculos que a gente vê o mundo é a nossa experiência. Não tem certo e errado, bom, ruim. Eu não tô falando aqui de coisas radicais, como uma morte, beber e dirigir. Não é isso que eu tô falando. Isso é errado mesmo, porque você pode pôr em risco a vida de uma pessoa. Exato. Mas eu tô falando do dia a dia, de como as pessoas fazem as coisas. É bom relacionamento aberto? Sei lá. Depende da pessoa que tá vivendo. É bom ou ruim? Tudo depende de como você filtra o mundo, de como você vê o mundo, de como você analisa as coisas. Então tá tudo dentro da gente, os recursos estão dentro da gente. Desafios da vida de terapeuta, Paula. Desafios da vida de terapeuta.
Hoje em dia eu acho que tá uma vida melhor pro terapeuta, principalmente depois da pandemia, Tá todo mundo meio porque surtado, né? Brincadeira. não surtado, eu acho que sempre nós fomos. Acho que antes a gente achava que não era. Não tinha conhecimento É, teórico. mas o preconceito com a saúde mental diminuiu. Entendeu? Antes pessoas tinham vergonha de falar que faziam terapia. Antes era um problema fazer terapia. A terapia era coisa de maluco. Mulher, não. E meu marido tá fazendo terapia agora, né? E eu passei anos para poder empurrar a criatura para um terapeuta, porque ele achava que não precisava, ele era macho, era homem, não sei o quê. Isso. E agora tá amando, viu? Só não digo isso. Isso. Mas depois da pandemia, com esse boom, né, das pessoas terem que olhar para si, ficar dentro de casa um tempo, vivendo uma vida real, onde você tem que parar e olhar para você. Hoje a terapia é bem aceita, as pessoas, saúde mental tá em alta, sabe? Dentro de empresas, de grandes corporações. Então, acho que o desafio ainda tem a terapia dos meninos, né? Você tá falando aí do seu marido, então os meninos, as mulheres procuram muito mais, os meninos são mais pragmáticos, isso é uma coisa mesmo da energia do masculino. Mas foi na base da porrada, do estresse, viu, que ele procurou, mas hoje ele tá gostando. Isso, no seu tempo, uma hora vai. Da ameaça. Uma hora vai. Funciona, gente. Funciona, muda vidas. Muda mesmo. Muda vidas, porque você entra num processo de autoconhecimento. Você pode se achar, ou sabe, achar que você decide tudo, mas você age de acordo com as suas programações. Então, tem coisas que você quer fazer e você não consegue. Tem problemas que você sabe. Se eu perguntar a qualquer ser humano qual é o problema dele, qual é a solução, ele vai me dizer. Ele sabe. Por exemplo, todo gordinho, ele sabe como é que faz dieta. Sabe, ele sabe. Vai lhe dizer exatamente o que ele isso. pode comer e o que ele não pode. O problema tá em juntar, né? Mas ele não consegue fazer. Exatamente. Entendeu? Isso. Então, se eu procurar uma pessoa, qual é o seu problema hoje esse? Como é que você resolveria? Assim, porque a mente consciente sabe como resolver. Não é sobre isso. É sobre você ter recursos para conseguir fazer aquilo, que não tem nada a ver com força de vontade. Isso é uma balela, né? Você precisa de uma energia enorme para ficar segurando as coisas por força de vontade. Mas quando você faz as coisas com seu inconsciente, você vai lá e faz. Se você dirige, você não pensa para dirigir. Você vai lá e dirige, não é isso? Você não pensa para andar. Você não pensa com a forma que você hoje escova seus dentes. Você já faz de forma automática. Assim como você não pensa nos comportamentos que você tem e que não são legais. Então, se você grita demais e você não quer brigar, entrar numa briga, quando você vê, você já entrou. Porque da mesma forma da direção tá no seu inconsciente. Automática. Isso. Então, se você modifica lá no automático, que é no inconsciente, através do processo de terapia, que é o que eu trabalho com a mente inconsciente, vira natural. Eu tava com uma cliente que ela tava num relacionamento com... que ela disse que era narcisista, a pessoa que ela se relacionava, um relacionamento muito difícil, bem complicado, onde ela era agredida psicologicamente de uma forma bem, bem difícil, mas eu não vou dar diagnóstico porque ele não era meu cliente, quem era minha cliente era ela, tá? Então eu tava tratando dela. E aí ela tinha muito receio, medo da pessoa, medo de encontrar e voltar, da forma como ela se sentia, ela vivia em pânico, porque eles trabalhavam próximos e ela tinha muito medo, sabe? Porque o inconsciente dela sabia que aquele relacionamento não era bom, mas ela queria o relacionamento. E depois de um tratamento que a gente fez, tipo, na 6ª sessão, mas o processo de terapia durou 10 sessões no máximo. Na 6ª sessão, ela encontrou a pessoa. E ela não sentiu nada. Foi isso aí? Foi bem isso que ela falou. Ela falou, foi isso. E ela ficou, como é que eu não tô sentindo nada? Cadê? É inconsciente. Cadê? Não vem, sabe? Cadê aquele negócio, aquele gatilho que acionava e fazia eu me sentir dessa forma na frente daquela pessoa? Acabou, colapsou, acabou, tratou. Então, isso é a transformação. Eu duvido que ela vá se envolver num tipo de relacionamento desse novamente. Por quê? Porque quando a gente trata algo que era por conta de processos que aconteceram lá na infância dela,
Tipo, na infância mesmo, quando a gente fez a regressão dela, foi um evento onde ela era pequena e se sentiu sozinha, chorando muito. E no momento não teve ninguém para acolher ela. E isso fez com que ela criasse um bloqueio de abandono dentro da cabeça dela e crescesse com essa ferida emocional do abandono e agisse na vida dessa forma, se tornando altamente dependente emocional das pessoas, de relacionamentos. Quando a gente tratou isso e ela consegue redesenhar a história dela dentro da cabeça dela no formato inconsciente, ela tá conseguindo dizer não, ela saiu da casa dos pais, esse relacionamento não tem mais importância, a importância que tinha na vida dela. Ela vai ter problemas? Vai, mas novos problemas. Porque a gente é ser humano. Verdade. E o problema leva a gente para outro nível. O problema não é ruim. É Ivan que diz que problema só é ruim. Ivan é meu sócio, gente, que é terapeuta também. Tem aqui o podcast dele também, a gente vai deixar nos cards no final do vídeo. Tem um podcast dele também. O problema só é ruim quando você fica a vida toda rodando no mesmo problema. Mas o que é problema? Para a PNL, problema é a distância entre o estado atual e o estado desejado. Então, assim, se você não tem, eu até costumo brincar, se um bêbado, ele é alcoólatra, chega em casa todo dia, bêbado, sai de manhã, vai pro bar, fica lá bebendo o dia todo, jogando sinuca, brincando, conversando com os amigos e tudo mais. Chega de noite, ele vai para casa. Chega em casa com aquelas brincadeiras com a esposa, filho e tudo mais, sem graça. E aí ele toma um banho, a esposa bota a comida dele e ele dorme. Ele tem um problema dentro da cabeça dele? Talvez não. Não. Talvez ele não tenha um estado desejado. Mas a esposa dele tem um problema. E aí a esposa dele fica, você tem que parar, porque para ela tá insuportável. Mas entenda, eu só posso tratar esse bêbado, essa pessoa alcoólatra, se ele entender que ele tem um problema. Se ele entender que talvez ele possa perder a mulher dele, os filhos, eu tenho que fabricar e mostrar para ele uma fábrica, uma série de problemas que ele tem. Só há tratamento terapêutico quando a pessoa tem um estado atual, um estado desejado. Quando o cliente chega lá e ele é de uma forma e ele quer continuar daquela forma, ele não tem um problema, não está doendo o suficiente para eu tratar. Mas se ele chega lá dizendo, assim, para mim não dá mais, eu quero mudar, ele ali vai me ajudar a tirar de dentro dele os recursos para operar essa mudança de nível inconsciente. Mas muitas vezes você não quer mudar. Muitas vezes tem um ganho ali associado àquela sua forma de agir que você não quer. E tem gente que tem resistência à mudança também, né? Porque parece que tem gente que se você mudar, parece que você não é você, que você tá deixando sua identidade, que você sempre foi dessa forma, como é que você vai ser de outra forma? É terrível, né? Ser humano, essa sociedade chamada seres humanos é um processo, viu? Nós somos complexos. Histórias engraçadas, Paula, aí. Histórias engraçadas. Eu trouxe a caneca por causa de uma história engraçada. Acho que antes de 2020, também 2018, 2019, eu fui chamada pelos meninos, né? Por Ivan, Sandro e Augusto, que eu tô falando aqui direto neles hoje. O trio. O trio Ternura. Para fazer uma palestra. Foi uma série de palestras que o Ivan fez aqui em Salvador. Você é a única menina? Eu era só a menina. A menina do grupo. Eu era não, eu sou, né? É, a única menina do grupo. E aí, teve uma palestra que o tema da palestra era a força da mulher para a construção de novos começos. A força da mulher para a construção de novos começos. E aí, o Van não podia fazer essa palestra, porque ele era homem. Como é que ele vai falar da força da mulher? E aí, o pessoal, não, todo mundo na empresa, quem tem que fazer essa palestra é Paula. E eu falei, claro, uma mulher preta, uma mulher filha de empregada doméstica, que venci na vida, virei funcionária pública, tô aqui já galgando na época, né? Outra profissão, sou independente, faço, aconteço, vou pra cima e pra baixo, resolvo tudo, dirijo e tudo mais. Retada. Claro que sou eu, a força da mulher para a construção de novos começos. E aí, Ivan me ajudou, né? Ivan sempre foi muito bom em comunicação, me ajudou a fazer a palestra, fez meu coach de comunicação para fazer a palestra. Era uma palestra curta, de uns 40 minutos. E aí eu comecei a ficar angustiada para fazer a palestra. Comecei a ficar mal, sabe? Foi muito complicado, muito ruim. Eu não entendia porque eu estava mal daquela forma para fazer uma palestra.
Eu não era expert, sabe? A palestrante ainda na época. Tô dizendo ainda, viu, gente? Que eu me acho. Hoje eu sou uma excelente palestrante, por sinal me contratem. É isso. Aqui eu tenho até um talk, tá? Não é qualquer um, não, Não é viu? qualquer um, não. Mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Mas não era isso o motivo. E aí eu fiquei angustiada e procurei o van um pouco antes da palestra. Foi lá no CEO Salvador Shopping, um prédio comercial que a gente tem ali perto do Shopping Salvador. E aí eu fui e falei, tô muito mal pra fazer essa palestra. Ele, por quê, menina? Você já fez a palestra toda, tá aí desenhada, não sei o quê. Eu falei, não sei o que é. E aí eu fui fazer a palestra. E foi a pior palestra da minha vida. Foi mesmo. Foi péssima a palestra. Por que você acha falei coisas que não tinha sentido nenhum. Tipo assim, hoje eu tô rindo, um dia fiquei péssima. Aí quando terminou a palestra, o Ivan olhou pra minha cara e falou assim, não, pelo menos você foi lá e fez. Aí eu falei, então tenho certeza, né, que foi ruim. Aí Augusto nem falava nada, assim, olhando assim, foi. Mas foi muito ruim. Inclusive, depois eu soube que tiveram pessoas que chegaram pra eles e disseram assim, ó, cuidado com quem você bota pra palestrar, que você já tem um nome aqui em Salvador. Foi. Péssima palestra. Mas por que é interessante, eu conto sempre essa história. Porque essa história, pra mim, também foi um divisor de águas em algo na minha vida. Porque eu descobri porque foi difícil fazer a palestra. Eu fui criada sem pai. O meu pai, segundo minha mãe, ele não me assumiu. Depois eu soube de várias histórias, viu, gente? Mas no próximo podcast eu conto. Mas ele não me assumiu e minha mãe acabou me criando sozinha junto com essa tia. Então, eu nunca tive uma referência de masculino na minha vida. Quando você não tem uma referência de masculino na sua vida, falando terapeuticamente, você ocupa o lugar desse masculino. Então, eu tinha duas mulheres fortes ao meu lado e eu me tornei também essa mulher no masculino. O que fez eu crescer? O que aconteceu por eu crescer com essa energia do masculino? Eu rejeitava o feminino. Então, características do feminino como delicadeza ou como essa coisa de tornar coisas grandes, pequenas coisas, desculpa, pequenas coisas, grandes coisas. Eu gostava da energia do masculino. Eu achava que era bom ser prático, que o homem é grandona, né? Que o homem que conseguia os lugares, eu sempre quis ser líder, gente, lembra? Sim, então, sim. o papel de liderança sempre estava com o masculino, que eu vou dizer, com o homem. Então, eu cresci negando o feminino na minha vida. Eu nunca quis ser um feminino. Eu sempre quis ser um masculino e me conectei demais com essa energia do masculino, mesmo de forma disfuncional. Inclusive, hoje eu trabalho com isso, porque nesse processo eu comecei o meu resgate do feminino e hoje ajudo mulheres a estarem se reconectando com sua essência do feminino, porque a gente não dá conta de viver no masculino, a gente adoece. Mas qual era o problema da palestra? O título da palestra, você lembra? Mulher forte, né? A força da mulher para a construção de novos começos. Eu não tinha condição de fazer essa palestra, porque eu não acreditava na força da mulher. Eu acreditava na força do masculino. Eu acreditava na força do homem. Então, toda a minha incompetência para fazer aquela palestra me ajudou a olhar para mim e ver. Eu nunca gostei da força da mulher, que eu vou chamar aqui de feminino. Eu sempre achei frescura, mimizentagem, idiotice. Eu sempre quis outra coisa. Por sinal, assim, hoje que eu estudo as energias, a mulher não é nem sinônimo de força, a mulher é sinônimo de poder. O homem que é sinônimo de força. Então, eu nem faria uma palestra com a força da mulher se hoje eu fosse fazer uma palestra, mas sim o poder do feminino. Isso sim eu faria. Entendi. E aí comecei minha outra jornada, que minha área de atuação dentro das terapias é essa que eu assim abracei com todo o amor, porque foi da minha história, de eu me curar e entender o que essa ausência desse masculino fez na minha vida e poder estar ajudando, porque o resultado de ser mulher e vibrar na energia do masculino é depressão, é ansiedade. É você não dar conta de você, é você não conseguir um relacionamento saudável, é você competir dentro do seu relacionamento com seu marido o tempo todo por um espaço que você não precisa competir,
Homens e mulheres são diferentes. E aí eu tô falando de um relacionamento heterossexual, mas em qualquer relacionamento precisa ter uma energia, uma polarização entre o masculino e o feminino. E as funções dessas duas energias aqui são opostas mesmo, mas se complementam dentro de um relacionamento. Então, isso me ajudou a ter um relacionamento hoje super saudável. Um modelo de relacionamento que é diferente, que muita gente nem acredita que é possível ter um relacionamento feliz, que você tem que viver nas mesmices, que não ter tesão é normal, sabe? Que a vida é assim, essa coisa cinza, sabe? Onde você tem raiva do seu marido, você tem impaciência, sabe? Você olha pra ele e o que sente é isso mesmo, raiva daquele masculino. Mas não é raiva do seu marido, é raiva que você já tem dentro de você, de um masculino que você teve algum problema na sua vida e de uma negação que você fez do seu feminino. A negação que você tem aí dessa mãe, da forma como ela te explicou, te ensinou as coisas e foi da pessoa que ela foi pra você. Então, hoje eu me especializo em entender as energias do masculino e feminino com a intenção de estar ajudando mulheres a estar se reconectando à sua energia do feminino. Mulheres que têm em essência a energia do feminino. Que por óbvio pode ter uma mulher que tem em essência a energia do masculino, pode. E com isso essa mulher realmente ela tá bem em ser pragmática, em não se conectar, de ser mais rasa, não ser profunda, e tá tudo bem. Mas se tem uma mulher que tá agindo ali no feminino, no masculino o tempo inteiro, que tá ali segurando a onda, que tem que ser forte, que tá competindo com os homens para poder ter espaço, que não consegue utilizar de uma forma mais, né, de ser como água, né, que a gente costuma dizer que o feminino é fluido mesmo. Se você não consegue fazer isso, você tem que estar batendo de frente com essa raiva, você precisa de ajuda. E aí você precisa entender o que é esse poder do feminino. Que muitas pessoas, de forma errônea, acham que se conectar a essa vulnerabilidade do feminino é ser frágil. É ser fraca. Mas não é. É onde está um poder que é imensurável. Imensurável. Então, essa palestra, que foi uma história que hoje é engraçada, me ajudou a olhar para mim. E o que está acontecendo comigo? Por que eu não consegui fazer a palestra? E hoje eu vivo um processo de me reconectar com o meu feminino e tá ajudando outras mulheres. E outra, continuo líder. Eu sou dona de uma empresa, eu tenho um filho, eu tenho um marido. É possível você ter um filho, ter um marido, ter uma empresa, ter amigos, ter uma vida, né? Com todas essas atribuições e não tá no masculino o tempo todo. Mas se eu chegasse para você, Paula, alguns anos atrás e falasse isso antes da palestra, você ia dizer o quê? Eu ia dizer que você era maluca. Exatamente. Não precisa de negócio de feminino. Não, você tá louca. Não. É por isso que... É complicado, né? A cabeça das pessoas. É por isso que eu uso muito a minha história para dizer às pessoas assim, eu sei do que eu tô falando. Para chegar para uma mulher que tá no masculino e dizer a ela, eu já fui você. Então, eu sei o que lhe dizer, porque... Sim, é verdade, se meu eu do futuro, eu costumo brincar com ele, chegasse pra mim e dissesse, você é muito masculino, você tá brincando, você tem que ir pro feminino, que o feminino é que tem poder. Eu falei, você é maluca, entendeu? Seria bem isso que ia acontecer. Projetos futuros, Paula. Projetos futuros. Eu comecei esse ano, né, a fazer eu montei uma comunidade, Mulheres Apoiam Mulheres. Eu até brinco, eu digo, se meu eu do futuro me dissesse que eu ia ajudar mulheres no futuro, ia ter uma comunidade de mulheres que apoiam mulheres, eu ia dizer... Não, tá surtado. Maluco, vá. Mas enfim... Eu tenho hoje uma comunidade de mulheres que querem se reconectar ao feminino. E ano que vem eu quero ampliar essa comunidade. Por quê? Porque eu sou empresária, eu sou empreendedora. E um grande público das mulheres que eu atendo são empresárias das mais variadas áreas, dos mais variáveis níveis. E eu vejo que essa mulher empresária precisa de uma atenção especial. Assim como é um processo. Então, ano que vem eu quero que minha comunidade, Mulheres Apoiam Mulheres, vou crescer essa comunidade.
trazendo essa mulher empresária com a bandeira da saúde mental, que eu quero vender a saúde mental para a mulher empresária, mas também dando treinamentos, fazendo parcerias para que elas estejam em atualizações constantes. Mas a minha cachaça, como diz aqui, é estar ajudando essa mulher a se autodeterminar, a se autovalorizar, a sair dessa questão da culpa, a realizar. Você não cresce, você não prospera, você não ganha dinheiro, você não consegue um bom relacionamento se você não trata dos seus bloqueios emocionais. Então, o que é que eu quero? Ajudar essa mulher a curar esses bloqueios emocionais para que ela consiga se colocar no mundo, dizer não, fazer negociações, estar aberta para ganhar dinheiro, quer enriquecer, quer ser milionária, ou aquela mulher que já é milionária hoje, mas ainda tem problemas no relacionamento. Eu sempre falo assim, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas quando você tem a grande mulher, geralmente ela tá sozinha. Ela abdica de muita coisa para estar ali. Pronto, mas tem um caminho. E isso aí, gente, dá para ter sucesso profissional, dá para ter filhos, família, dá para ser feminina. Uma coisa, porque a sociedade fala que uma coisa exclui a outra, mas não, uma coisa não exclui a outra. Dá para fazer assim. É fácil? Não é. Não é. Não é. Isso é uma dinâmica de escassez. Ou você tem uma coisa ou outra. Isso Eu tava é pensando pouco. nisso esses dias. Gente, dá pra fazer, dá pra cuidar da saúde. Agora, a questão é você, né? Isso. Tem momentos, assim, de prioridade. Tem momentos que você vai cuidar mais do seu filho, você teve o seu bebê. Você não vai ficar uma louca dando um monte de palestra. Não, Isso. aquele momento é do seu bebê. Agora não. Agora eu vou focar no meu trabalho. Agora focar na minha, né, Isso. atividade física. E você tem que estar fazendo isso de forma consciente, escolhendo fazer isso. Então, e sair dessa vibe de culpa que muitas mulheres têm. No final do dia, as mulheres olham para as coisas que elas não fizeram. Só que mulher é multitarefa, ela sempre faz muitas coisas. Não, deixa que a pia tá cheia de prato, deixa lá, eu lavo. Olha para as coisas que você fez. Você vai olhar para a pia que você não lavou. Tem gente que não consegue dormir com a pia cheia. Eu falei, não, filho, fecha a porta da cozinha. Eu era essa pessoa, mas hoje eu consigo dormir com a pia suja. Oxi! Né? Eu consigo. Não venha não, eu tô olhando. Eu consigo. Não, lá em casa eu fiz um trato. Meu marido lava os pratos e eu faço o resto das coisas. Aí tem dia que a pia tá cheia. Minha filha, se não tiver um prato, eu pego um prato descartável, que sempre sobra de aniversário. Eu como, juro a você, como no prato descartável, mas não dosadia. Bebo no copo descartável, mas não dosadia. Eu vou levar você pra minha comunidade pra gente melhorar isso. Minha filha, eu vou separar mesmo de brincadeira. Eu vou ensinar certas estratégias. Prato descartável, copo descartável, não tem problema nenhum, de vez em quando. Durmo tranquila. Eu tô evoluindo em relação a isso. Mas eu acho que a mulher tem que olhar para tudo que ela faz e valorizar isso, entendeu? Então, Projeto Futuro ano que vem, o crescimento da comunidade Mulheres Apoiam Mulheres, mulheres que são empresárias. Vou fazer aí um lançamento, um grande convite para essas mulheres e vai ser uma jornada bem bacana. Já vou aproveitar convidar, né, vocês a assistirem o podcast de Bárbara Aquino, que é gerente da Natura, e eu vou te apresentar ela também, que ela é maravilhosa. Faça isso, porque eu quero esse movimento. É super pra frente, assim, retadíssima. Isso, vou deixar aqui no card, Bárbara Aquino. Faça isso, já vou procurar ela, já vou olhar o podcast dela, Instagram, tudo. Dela. Inclusive, o podcast dela, esses dias eles viram lá na UNEB, né? Com o trabalho das afirmativas, né? Que ela é uma mulher negra, passou por várias coisas na vida, tem uma história muito interessante. E eles usaram para discussão lá na UNEB. Bacana, bem bacana. Estudantes. Paula. Paula Nunes Terapeuta. Pronto, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue lá, @Paula Nunes Terapeuta. Segue também @Como Eu Me Tornei. Se inscreve no nosso canal do YouTube, por isso vai ajudar a plataforma a nos divulgar para cada vez mais pessoas e conseguir ajudar também mais e mais pessoas. Não sai daí não, tem outras atividades e outras profissões que com certeza você vai gostar. Mais alguma coisa, Paula? Agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. É terapêutico falar. Aqui é a minha terapia que eu falo. Mas a terapia também pra gente olhar pra nossa história e se conectar com ela. Maravilha. Porque história é fonte de força. É verdade. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo!